Olá, irmãos, espero que todos estejam bem. Aproveito o vídeo para deixar um abraço em cada um. Hoje é quarta-feira, nós vamos para a nossa meditação bíblica, refletir acerca de algumas coisas da palavra de Deus. Conforme eu tenho dito, eu sei que a nossa tolerância à tela de um celular, aos vídeos que nós assistimos constantemente está cada vez menor. Por esse motivo, eu pretendo ser breve, não enrolar muito, explicar o assunto da forma mais breve e clara possível. Nós vamos tratar essa noite sobre as diferenças que nós temos uns dos outros, o nosso convívio em sociedade. E a nossa base está lá na primeira carta aos Coríntios, essa igreja que enfrentava algumas dificuldades quanto a algumas divisões que estavam surgindo. E a gente sabe que vivemos constantemente em grupos, em sociedades, em coletivos. Nós nunca estamos convivendo sozinhos, nós não conseguimos e nós não desejamos viver de modo isolado, de modo sozinho. Nesse mundo em que nós vivemos, por exemplo, nós somos mais de 7,8 bilhões de pessoas. E mesmo sendo um mundo tão populoso, tão numeroso, nós vemos que ainda assim os seres humanos são extremamente particulares. Cada um tem os seus gostos, cada um tem as suas diferenças, cada um tem as suas preferências. E dessa forma nós vamos caminhando. Mas muitas vezes, em meio a esse caminho, começa a surgir algumas diferenças, justamente por esses pensamentos individuais, por esses pensamentos diferentes, por cada um, às vezes, buscar o seu próprio interesse e não o interesse em comum do grupo em que faz parte. Dentro desse contexto, pensando nessas diferenças, nessas particularidades, nós observamos que viver em sociedade se torna cada vez mais uma tarefa um pouco complicada, porque não é tão fácil lidar com gente que é diferente de nós, com gosto diferente, com hábitos que às vezes para nós parecem estranhos, posicionamentos e posições diferentes dos nossos. E então nós somos recomendados pela palavra de Deus, apesar dessas coisas, a vivermos de um modo harmonioso, de um modo pacífico. A questão é que nem sempre isso é possível, mas nós somos recomendados a buscar, a identificar os problemas para que isso se torne sim uma tarefa possível, uma tarefa plausível, até porque eu creio que ninguém gosta, ninguém deseja viver em pé de guerra. Quando nós estabelecemos conflitos com os que estão à nossa volta, o que acontece é isso. A gente acaba vivendo em pé de guerra e eu creio que esse não é o objetivo de ninguém, isso nem faz bem para ninguém. Portanto, nós precisamos buscar esse correto convívio em sociedade, em igreja, dentro do que a palavra de Deus nos estabelece, dentro dos padrões que a palavra do Senhor nos estabelece. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Conforme eu disse no início, a igreja de Corinto estava dividida com diversas pessoas, diversos pensamentos, um pensando que as coisas deveriam ser de um modo, outros pensando que as coisas deveriam ser de outro modo, fazer isso, fazer aquilo, pertencer a esse grupo, pertencer àquele, e dessa forma foi surgindo ali algumas divisões. Na realidade, essas divisões é sempre uma tendência no nosso convívio em sociedade, no nosso convívio em igreja. A formação de grupos que defendem coisas diferentes, que às vezes querem buscar coisas diferentes, acontece e por conta disso, ou em razão disso, começam a surgir as perigosas divisões. É evidente que nós sempre buscamos pessoas semelhantes a nós, com os mesmos gostos, com as mesmas práticas, mas há um perigo na busca disso em excesso, de modo desequilibrado, porque nós vamos perdendo a prática de sermos tolerantes, de andarmos com pessoas que pensam diferentes de nós, se nós buscamos somente pessoas que são semelhantes a nós. E é justamente aí, dentro desse contexto, que nós começamos a nos dividir, a criar partido e por aí vai, conforme estava acontecendo ali na igreja em Corinto. E como igreja, enquanto igreja, a recomendação que nós recebemos da palavra do Senhor é que nós devemos ser unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer.
Ou seja, é uma disposição intelectual, começa na mente, que deve refletir um posicionamento unânime, uma perspectiva ou objetivos que sejam ideais, que sejam iguais, que sejam comuns. Para isso é necessário a mesma disposição mental que, evidentemente, vai vir através do que a palavra de Deus nos traz. Nós precisamos sermos unidos nas mesmas ideias, a fim de que compartilhemos os mesmos planos, as mesmas perspectivas, os mesmos objetivos. Um grupo não caminha, não é possível para um grupo caminhar se ele for dividido, assim como a igreja não caminha se cada um for para um lado. Nós precisamos absorver novamente diretamente da fonte, da palavra de Deus, para que nós tenhamos os mesmos pensamentos, para que agrademos todos ao nosso Deus, para que possamos viver de um modo harmonioso em sociedade, entre irmãos ou em família. Precisamos ter planos, estabelecer planos em comuns. Isso é necessário. Essa união, essa coletividade sempre é necessária e indispensável para que determinado objetivo seja alcançado. E enquanto igreja, enquanto família ou enquanto sociedade, nós temos objetivo. E para que esses objetivos sejam alcançados, isso precisa ser cumprido. Esse era o plano, era o objetivo, o modelo ideal que Paulo estava pregando. Mas, algumas vezes podem surgir divisão. Elas não fazem bem para nós, é evidente. E de certa forma reflete até uma imaturidade espiritual. A verdade, nós sabemos, é que o padrão ideal nem sempre é executado. E isso precisa ser corrigido, identificando pontualmente qual é o problema que tem levado àquela questão, e é o que o apóstolo Paulo faz. Lá no versículo de 1 a 3, do capítulo 3 ainda, da primeira carta aos Coríntios, onde ele diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então Paulo está dizendo aqui que ele esperava, basicamente, trazer um ensino sólido, um ensino mais avançado para aqueles irmãos. Mas isso ainda não era possível, porque ele ainda tinha que ensinar esses irmãos as coisas básicas, as coisas basicamente de crianças, porque aquele povo não estava tendo a maturidade suficiente. Ele diz: Não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a carnais, como pessoas que não estão seguindo corretamente a doutrina que Paulo havia estabelecido por intermédio do Espírito Santo, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que há um puxão de orelha e tanto essas palavras que ele diz. É uma exortação até vergonhosa, essas palavras que é dito aí. Porque ele diz que tratou esses irmãos como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque pelas necessidades que eles ainda tinham, pelas divisões que estavam surgindo, ainda estavam nesse momento baixo. Era disso que eles necessitavam e não suportariam um ensino ou a fala ideal como a espirituais. E os versículos, basicamente, de um modo claro, nos mostram que faltava em muito essa maturidade para o povo lidar com diversas questões e se unirem em favor de um mesmo propósito. E a maturidade, meus irmãos, é uma chave para lidarmos com os nossos relacionamentos, com os nossos familiares, com os nossos irmãos. A maturidade faz, por exemplo, faz com que consideremos o outro superior a nós mesmos, faz com que sejamos mais tolerantes, faz com que reconheçamos que nem sempre estamos certos, porque nem sempre estamos. Mas às vezes nós somos tão individuais que achamos que é somente a nossa opinião que vale, é somente o que nós pensamos que pesa, mas nós necessitamos ser cada vez mais maduros, precisamos ser tolerantes, porque afinal de contas, todos nós temos as nossas dificuldades. Afinal de contas, todos nós temos uma porçãozinha de chatice. Às vezes a gente pensa que fulano de tal não é fácil de lidar, então preciso me separar dele. Ou cria-se uma divisão, porque a gente acha que tal pessoa é muito difícil.
Mas a realidade é que nós também não somos tão fáceis assim. Então nós precisamos olhar para dentro de nós antes de olhar para os outros, de olhar para as diferenças. Às vezes nós achamos que o problema está no outro, quando na verdade o problema está em nós. Quando nós não cumprimos esse padrão ideal, é que começa a surgir essas divisões e o objetivo comum daquela instituição, o objetivo comum e ideal para a igreja começa então a se perder de vista. E por isso há a necessidade de buscarmos sempre e constantemente a maturidade espiritual, a fim de que suportemos uns aos outros e olhemos para dentro de nós, para as nossas dificuldades, para as nossas intolerâncias em relação ao próximo. Então nós precisamos andar segundo Deus, segundo o querer e o agir do nosso Senhor, buscando atender os propósitos de Deus e não o nosso ego ou as nossas pessoalidades. Não tem como nós recebermos o ensino padrão, o ensino robusto de Deus, se nós estivermos ainda imaturos. Se nós andarmos constantemente de modo imaturo, sempre buscando contendas, sempre fofocando, sempre olhando para as diferenças, nós não vamos nunca, nem na igreja, nem na sociedade, nem nas famílias, conseguir avançar, porque nós precisamos superar algumas questões e, acima de tudo, olhar para o exemplo do nosso Senhor, de tolerância, de maturidade, de suportar uns aos outros. E é justamente isso o que Efésios 4, versículo 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de um modo digno da vocação a que foste chamados. E ele diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, diante dessas dificuldades, diante dessas nossas intolerâncias, diante das nossas individualidades, das nossas pessoalidades, nós precisamos aprender a suportar uns aos outros, olhando para o nosso interior, pensando que nós também, conforme eu disse, não somos tão fáceis de lidar. Nós temos uma dificuldade imensa de olhar para dentro de nós, mas isso é necessário. Fazer essa autoanálise, refletir sobre as nossas posições. E é evidente, eu estou falando, que nós precisamos ser tolerantes e superarmos as diferenças dentro da palavra de Deus, dentro do que o Senhor estabelece como correto para todos nós. Nós temos um padrão a ser seguido e, acima de tudo, nós temos um alvo a ser perseguido, um objetivo de vida a ser cumprido segundo a palavra do nosso Senhor. E nós não podemos fazer isso individualmente. Nós somos chamados a cumprir as coisas do nosso Senhor coletivamente. Isso é extremamente necessário. Então, conforme o versículo que nós acabamos de ler, diz sobre humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros, nós precisamos ser humildes, reconhecendo que nós erramos e que não é só nós que estamos corretos, que não é só o nosso posicionamento ou só o nosso pensamento que é válido. Nós precisamos ser mansos também, a ponto de sermos tolerantes com os que erram conosco, com os que se opõem a nós. Precisamos ser tolerantes, falta muito isso na sociedade atual. E nós vivemos, apesar de sermos igreja, povo separado, nós vivemos em sociedade, isso é inevitável. E as práticas de fora acabam nos afetando se nós não vigiarmos. E nós necessitamos ser tolerantes. Esperar o posicionamento do próximo, considerar, se necessário, se estiver dentro da palavra de Deus, o posicionamento do próximo. Isso é necessário. É extremamente necessário sermos tolerantes em meio às épocas que nós estamos vivendo, em meio às dificuldades que nós estamos enfrentando. Precisamos também ser longânimos, conforme o versículo diz, a ponto de perdoar quantas vezes for necessário, reconhecer também os nossos erros quantas vezes for necessário. Isso não é vergonha para ninguém. Vergonha, conforme dizem, é perseguir aquele erro, é insistir em determinado erro. Agora, reconhecer o erro, ser longânimo a ponto de reconhecer quantas vezes for necessário, isso não é vergonha para ninguém. E se nós não fazemos essas coisas, as divisões começam a surgir porque a gente começa
a considerar somente a nós mesmos. Nós precisamos urgentemente suportar uns aos outros em amor, a fim de que nós perseveremos no mesmo propósito de agradar ao nosso Deus. E o nosso exemplo supremo, acima de todas as coisas, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Hebreus 12:3 diz que precisamos o considerar, ele que suportou tamanha oposição e ainda assim foi amoroso, bondoso e se entregou em favor de cada um de nós. Então, nesse nosso convívio em grupo, nesse nosso convívio em sociedade, em meio a tantos seres humanos, em meio a tantas pessoas que estamos expostas diariamente, nós precisamos ser maduros, nós precisamos ser tolerantes, nós precisamos perdoar, nós precisamos às vezes engolir algumas palavras desagradáveis, algumas posturas e atitudes desagradáveis. Isso tudo para quê? Para que preservemos o vínculo da paz, para que preservemos o que Deus estabeleceu como coletivo, que é o seu corpo, a sua igreja. Nós necessitamos andar em unidade. Nós não conseguiremos cumprir o propósito do Senhor se cada um seguir a sua vida, se cada um pensar somente nos seus objetivos, se cada um pensar somente na sua pessoalidade ou se cada um considerar somente os seus próprios pensamentos, os seus próprios posicionamentos. Nós precisamos entender que a ideia de todos, segundo a palavra de Deus, constrói o padrão ideal, constrói o que Deus deseja para nós, porque Ele dá dons diferentes a cada um. Ele estabelece princípios unânimes dentro da sua palavra, mas dá dons diferentes, talentos diferentes a cada um. Portanto, essas diferenças, esses dons que Deus concede a cada um é que constrói a unidade da Igreja de Cristo. Igreja essa que deve refletir o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, esse que foi tolerante, esse que suportou tantas coisas em amor de cada um de nós. Então, que Deus nos ajude a andarmos em unidade, a sermos tolerantes, que Deus nos ajude a não nos dividir em meio a tempos de tantas divisões, mas que acima de tudo possamos andar sempre unidos, seguindo esse vínculo da paz, seguindo sempre o nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos, Deus abençoe a vida de cada um e que Deus nos ajude a sermos cada dia melhores.